Meus amigos, meus irmãos, shalom para todos, um forte abraço. Minha gente, estamos aí numa luta tremenda. Quero agradecer a todos os novos inscritos do canal, sejam todos muito bem-vindos, que o Eterno abençoe vocês, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, pelo voto de confiança de vocês. O canal está começando a crescer e vamos chegar lá. Se Deus assim nos permitir, chegaremos lá, né? Nosso canal forte, grande e podemos distribuir a palavra do Eterno sempre, né? Sempre à luz da Escritura para todos os povos. Então vamos levar a palavra até onde o Eterno nos permitir, ok? Então obrigado aí pelo carinho de vocês. Eu fiz uma live com meu filho, vocês, muitos participaram, né? Nessa live nós estávamos falando sobre o Ezequiel 38, porque fala sobre Gog e Magog e fala sobre os Estados Unidos e o Irã, que estão tendo aí um conflito, infelizmente, né? Porque o que assusta mais a gente são as crianças, são as pessoas que estão ali, que se há um conflito pode haver derramamento de sangue. Isso é muito triste, isso é muito doloroso, não é bom. Nós temos que orar, pedir a Deus que isso não aconteça. Infelizmente, os povos são muito bons, mas as lideranças têm as suas ganâncias, as suas loucuras e acaba muitas vezes sacrificando seus próprios povos por causa de seus ideais. E é importante nós sabermos que tudo isso consta da Escritura, nós temos profecias. Quando fala de Gog e Magog, que o número deles é como a areia do mar, fala que Gog é o príncipe e Magog. Né? Então quem é Gog e quem é Magog? Ok? Nós vamos ver um estudo aqui rapidinho. Eu estou encurtando o máximo o estudo, tá? Para não prolongar demais, para não se tornar cansativo, né? Então, nós vamos ver aqui dentro do estudo que a Rússia é Gog e que Magog é como se uma confederação de nações. Não se esqueça que nações são povos, ok? Existem muitos povos do passado que foram absorvidos por outros povos que hoje estão no mesmo local. Então, são povos que já vêm do passado, ok? É uma coisa interessante, né? Mas, vamos lá, vamos tentar passar alguma coisa para vocês entenderem o porquê que está acontecendo tudo isso. Quero que vocês saibam uma coisa, os iranianos, eles são persas, eles não são árabes. Inclusive, eles têm conflito com países árabes ali, tá? Então, existe uma certa rixa, principalmente com a Arábia Saudita, ok? A Arábia Saudita recentemente se aliou a Israel, inclusive cedeu até o seu território para Israel numa possibilidade de uma guerra, ok? Que Deus abençoe e nunca aconteça essa guerra, mas sabemos que vai chegar um momento que não tem por onde correr, né? Agora nós temos que entender quem é Gog, quem é Magog e como será tudo isso. O que tem a ver o Irã? Tem a ver muito. O Irã com a Rússia são aliados. A Rússia, ela apoia o Irã. A Pérsia antiga, ela abrangia inclusive uma parte do território da Síria. Ok? A Pérsia, a Medo-Pérsia, né? Então, a Rússia apoia esses países. Ninguém se engane que a cortina de ferro da antiga União Soviética, ela caiu, mas o regime, ele permanece basicamente o mesmo. Com alguma liberação, é que nem a China. É um regime socialista e abriu, porque precisava ganhar dinheiro, não é? Não estava dando. Então nós estamos aí numa iminência de um conflito muito grande. Pode haver? Sim, não estou aqui garantindo que vai haver agora. Um pequeno conflito com certeza já está acontecendo. Mas um grande conflito, pode ser que sim, agora. Mas de qualquer forma é um preparativo para o grande conflito em que vai envolver Gog e Magog. Gog
é o príncipe. Magog é a terra, seria o quê? O conglomerado de nações dominadas pelo príncipe, certo? Submissos a esse príncipe, que no caso é a Rússia, ok? Porque é o poder maior entre todas essas nações. E nós vemos em Ezequiel 38 que eles vêm para cima de Israel num determinado tempo. E o Criador fala que é Ele mesmo quem atrai esses povos para Israel. E quando chegarem nas montanhas de Israel, Deus os destruirá. É linda a profecia, né? Mas assustadora. Ok? Então, Gog e Magog serão destruídos nas montanhas de Israel, que eu creio que essas montanhas de Israel são exatamente as colinas de Golã, que são muito disputadas. Ali é onde tem as grandes nascentes de águas, né? O lugar das águas de Israel. Então ali é um ponto estratégico que todo mundo quer dominar, porque se dominar aquilo ali, eles podem anular o fornecimento de água para Israel. É terrível, né? Infelizmente são assim as coisas. Um estudo do assunto assim comenta a profecia de Ezequiel 38. Vamos tentar aqui fazer rapidinho, tá? A tradução grega do Antigo Testamento da Septuaginta, que aparece mais ou menos 300 anos antes de Cristo, e que foi citada muitas vezes pelo próprio Yeshua, Jesus, né? E pelos escritores do Novo Testamento. Diz neste lugar: eis que Tubal. Assim também consta na tradução alemã feita por Meng. Que esta designação se refere ao Império Russo. Ok? É antigo então já, né? Está fora de dúvida, Gog é o símbolo para a expressão cabeça ou imperador. E a Bíblia diz que é o quê? Príncipe, né? De todos os russos. Magog, igualmente uma expressão simbólica, é a terra, ok? Simboliza nações, ok? Caso ainda persistam dúvidas com relação à pergunta de quem se trata aqui, seja dito nesta oportunidade quais eram os nomes das antigas capitais do Império Russo. Vamos tirar a dúvida aqui, ver qual é o nome das antigas capitais da Rússia, para ver se bate com a Escritura Sagrada, ok? Então vamos lá. A sede governamental da Sibéria, ou capital asiática, é Tubal, ou Tobolsk, enquanto que a capital europeia, que a Rússia ela pega os dois lados, né? Enquanto que a capital europeia, desde a grande ofensiva de Napoleão, era Mesec e Tubal, ó, duas capitais do mesmo reino, né? Que mais tarde passou a ser chamada Moscou. Moscou, o antigo nome dela era Mesec, ok? O nome Moscou manteve-se até hoje. Mais adiante afirma o mesmo autor: tendo como base as descobertas arqueológicas, sabemos que estas tribos antepassados dos russos e de outros europeus orientais se estabeleceram no norte do Mar Negro, tendo se escondido então ao sudeste, até os últimos limites da Europa. Flávio Joséfo, grande historiador judeu, né? As localizou, entre outras, no leste da Alemanha, na Polônia e na Tchecoslováquia. Olha que interessante, o Talmud judaico afirma esta figura geográfica. Concluímos nisto que Gomer e suas hordas são povos que se localizam atrás da cortina de ferro na Europa Oriental. Isso inclui a Alemanha Oriental e os países eslavos. A interpretação de Joséfo e do Talmud de que o leste da Alemanha, a Polônia e a Tchecoslováquia seriam os territórios dos aliados dos russos, levanta algumas interessantes questões. A pergunta fica: a União Soviética, ela ressurgirá? Será?
Vamos ver, porque o socialismo na Rússia não acabou, viu? Tá? Abriram as portas, mas continua. Seriam os atuais ocupantes daqueles antigos territórios os mesmos povos que se unirão aos russos na invasão da Palestina? Como se sabe, a Rússia, desde que deixou de ser a superpotência comunista, está atravessando uma série de crises, tanto na economia como na política. Todos os países do leste europeu, aliados da Rússia, abandonaram o marxismo e a sua dependência dos russos, inclusive a Alemanha Oriental, onde caiu o muro, né? Ok? O que, com a queda do vergonhoso muro de Berlim, desapareceu como país e uniu-se aos seus irmãos ocidentais. No que diz respeito à antiga Alemanha Oriental, é bom ressaltar que antes dos nazistas deflagrarem o que veio a se tornar a Segunda Grande Guerra Mundial, o missionário João Colenda, de nacionalidade germânica, ele era alemão, apresentou um estudo profético na igreja que ele pastoreava lá no Texas, nos Estados Unidos da América, no qual ele mostrava o lugar exato onde o seu país deveria ser dividido, ok? Suas predições baseadas em Ezequiel 38, a passagem paralelas, tiveram fiel cumprimento, ok? Que estudo maravilhoso desse missionário, ok? Ele previu exatamente o local onde seria feito o muro de Berlim, o muro da vergonha, né? Quer mais provas? É interessante notar que se avolumam as provas a favor da tese defendida neste trabalho em decorrência à absoluta ausência de outra explicação convincente. Henry H. Harley, profundo estudioso da palavra de Deus, afirma: Mesec entendem uns que significa Moscou ou Moscóvia, nome antigo da Rússia, ok? Então Mesec é Tubal, fala na Bíblia. Então está falando de Moscou, da Rússia, ou Moscóvia, né? Que é a própria Rússia. Nome antigo da Rússia. Ou um povo chamado Mosqui, do qual se fala nas inscrições assírias como habitantes do Cáucaso. Julga-se que Tubal e Tobolsk, cidade da Sibéria, ou um povo chamado Tiberene, das praias do Mar Negro. Gomer pensa-se ter sido a nação dos cimerianos, que do norte vieram em grande número através do Cáucaso nos dias do Império Assírio e ocuparam partes da Ásia Menor, mas que foram apelidados de maus, né, que seriam bárbaros, e foram ali repelidos. Togarma julga-se que era a própria Armênia. Seja qual for a exata identificação destes povos, Ezequiel declara que habitavam nas bandas do norte. Ezequiel 38, 6 e 15, 39, 2. E não pode haver muita dúvida de que ele queria significar ações além do Cáucaso. Relanceando-se à vista pelo mapa, ver-se-á que ele tinha em mente aquela parte do mundo conhecida hoje como a Rússia. É terrível, hein? Quero mostrar para vocês uma parte importantíssima. Vejamos finalmente o interessante testemunho do escritor norte-americano H.L. Haycock. Os capítulos 38 e 39 dão-nos a resposta concreta a esta pergunta em 38, 6 e 15 e 39, 2 de Ezequiel.
está escrito que vem do norte, literalmente do extremo norte, conforme lemos nas mais recentes traduções. Para podermos determinar este lugar, temos que sair forçosamente da Palestina, ok? Estes 2 capítulos tratam da Palestina, e este país é também o centro ou o umbigo da terra, não a Palestina. Vocês vão ver que é a Rússia, ok? Como traduz literalmente o versículo 12 do capítulo 38, logo não pode tratar-se de outro país que não seja a Rússia, visto que ao norte da Palestina, olha só, ao norte da Palestina existe somente uma parte da Ásia Menor, e depois segue-se o imenso reino ou Império Russo, ok? Os nomes confirmam também que se trata da Rússia. A palavra empregada em muitas traduções por chefe é na realidade um nome próprio e deve, pois, ficar sem tradução. Como é que é o nome? Gog, ok? Nome próprio não se traduz. Neste caso devemos ler como Gog, príncipe de Ros, certo? De Meseque e Tubal, como diz em Ezequiel. As traduções mais antigas do Antigo Testamento seguem esta versão, a qual é, aliás, aceita também pelos melhores tradutores hebraístas contemporâneos. Nas palavras Ros, Meseque e Tubal, reconhecemos claramente os russos Moscovo e Tobolsk. Vemos aqui, pois, a Rússia com seus aliados. Olha aí, chegamos lá, hein? Com seus aliados. Nos últimos dias, são chamados seus aliados persas, ok? Persas, Irã. Etíopes, que é Cush, em hebraico. E líbios, que são descendentes de Put, que está lá em Ezequiel, ok? Cush e Put são filhos de Cã. Cush e Put são filhos de Cã. Cã, vocês sabem muito bem, por ele ter descoberto a nudez de seu pai, ele sofreu uma maldição, ok? Então olhe bem, Cush e Put são filhos de Cã. Isso é interessante. Então eles são totalmente contrários, né? Uma parte de cujos descendentes habita o Eufrates, Gênesis 10. Gomer é o progenitor dos celtas. A casa de Togarma são os armênios. Estes são os países que se encontram submetidos a Gog ou ligados a ele, ok? Ele é o príncipe, ele é o chefe, tá bom? Gog seria o chefe, né? Para a expressão o príncipe e chefe de Meseque, dos versículos 2 e 3 de Ezequiel 38, a Nova Versão Internacional da Bíblia em inglês traz como nota de rodapé príncipe de Rosh, ok? Expressão similar foi mantida no rodapé da NVI, Nova Versão Internacional, em português, príncipe de Ross. O norte-americano Frank Boyd, conhecido por suas conferências sobre profecias bíblicas, e que em 1958 previu a tomada por Israel dos territórios a leste do Jordão e da parte velha de Jerusalém, então em poder da Jordânia, o que efetivamente se cumpriu em 1967. Olha só que maravilha, hein? Também conclui que os etimologistas têm identificado Meser, ou Mesec, e Tubal como Moscou, capital da Rússia, e com Tobolsk, a antiga capital da Sibéria. Moscou está situada na margem do rio Moscova, subafluente do Volga, e Tobolsk é banhada pelo rio Tobol. Que coincidência? Não, não é.
Não existe coincidência em profecia. Assim temos os mesmos nomes dados aos rios, às cidades e aos povos, sob a bem conhecida lei da tropinímia. Não há dúvida que as tribos com esses nomes vieram a estabeleceram-se nos vales que ainda os mantêm. Boyd, o americano, né, salienta que as formas modernas desses nomes podem ser facilmente explicadas pela transformação, porque passam as línguas humanas na sua história. É verdade, né? O português de hoje não tem nada a ver com o português antigo, né? Depois de notar que essas nações invasoras de terra santa, da Terra Santa, virão de região localizadas na Banda do Norte. Ele pergunta: há algum país que ocupe o extremo norte e com direito a acesso à Palestina, conforme mencionado pela profecia, a não ser a União Soviética ou a Rússia? Então ele está mostrando aqui claramente, pode haver, certo? Um conflito agora? Sim. Talvez não seja agora, mas sempre é um preparativo. Mas de qualquer forma nós vemos que Gog e Magog são Rússia, que é Gog, é a cabeça, é o chefe, né? É o príncipe, é o próprio imperador, né? E os outros, que é Magog, são uma confederação de nações, de aliados, que vão juntos. E o Criador fala no livro de Ezequiel, que ele em Ezequiel 38 e no 39, Deus fala que os atrairá para os montes de Israel, onde eles serão totalmente eliminados. Ok? Então nós estamos aí presenciando um confronto entre Estados Unidos e Irã, e o Irã não pode se esquecer que ele é aliado com a Rússia, ok? Que também está ali de braços dados com a China. E fala que Gog e Magog tem um número gigantesco, como se fosse a areia do mar. Então, se nós prestarmos atenção, tudo isso bate. Eu não estou dizendo que vai haver uma explosão agora, não. Mas existe sempre um preparativo para que a profecia se cumpra. O que nós devemos fazer? Orar, clamar a Deus, principalmente orar por Israel, para que Deus abençoe e esteja com o povo de Israel. Porque grande sofrimento está por vir. Não sabemos exatamente quando, mas não só para Israel, mas o que acontece em Israel acaba refletindo no mundo. Grande sofrimento para todos os povos. Temos que louvar a Deus e pedir a Ele proteção. Shalom para todos vocês, espero ter ajudado em alguma coisa. Um abraço.